Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao Redação, sétima rodada do Brasileirão, Vitória e Mirassol, 18h30 no Barradão. Vitória é o 13º colocado com 7 pontos, enquanto Mirassol, 16º colocado com 6 pontos, um ponto apenas de diferença, é considerado aquele jogo de 6 pontos. Ambas equipes com uma partida a menos, estamos na sétima rodada do Brasileirão. Vamos trazer mais informações sobre o pré-jogo, sobre essa partida importante, vamos trazer informações sobre pendurados, desfalques, provável time do Vitória, provável adversário, arbitragem e também passar claro pela tabela de classificação. Ontem tiveram jogos do Brasileirão e a gente vai verificar a situação do Leão na tabela de classificação. É novo por aqui? Inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Está aqui o nosso painel de inscritos. Você pode fazer sua inscrição de forma gratuita, apenas apertando aí no inscrever-se. Você faz parte aí já da nossa nação aqui do Redação, que apoia sempre o nosso Leão, tá legal? Vamos lá. Desfalques do Vitória para essa partida, muitos. Vitória tem muitos desfalques. Departamento médico do Vitória é lotado, claro, com alguns jogadores que já haviam machucado aí no decorrer do início do ano passado para esse ano, a exemplo aí do Alexandre Fitterman, do Claudinho, aí o Dudu veio, se machucou também esse ano, na melhor fase do Dudu se machucou, ele que vai fazer cirurgia amanhã, dia 23 em São Paulo, uma cirurgia para correção aí de um problema na lombar, o Dudu. O Edu também tá fora de 6 a 8 meses, o Edu que teve uma lesão também no tendão e tá fora aí da temporada 2026. Luan Cândido segue machucado, Marinho também machucado, Matheus Silva, lateral direito, machucado, Pedro Henrique, que não disse ainda para que veio, não estreou, segue machucado com a lesão no cotovelo, e o Rubens Ismael também, que se machucou lá atrás, em 2025, segue aí o processo aí de recuperação. São os desfalques do Vitória para esse confronto da sétima rodada, 18h30, Vitória e Mirassol no Barradão. Vamos falar também sobre pendurado, a gente precisa ficar de olho aí, porque o Ramon Ramos, que vem numa crescente, começou o campeonato bastante irregular, foi criticado, depois do Bavi para cá vem fazendo boas partidas e o Ramon está pendurado com 2 cartões amarelos. Isso significa que se o Ramon tomar um cartão amarelo hoje, automaticamente desfalcará o Vitória na próxima rodada. Então o alerta tá ligado aí na lateral esquerda do rubro-negro. Tá legal? Vamos falar também sobre o provável time, pessoal, do Vitória. Tá aí na sua tela o provável Vitória do técnico Jair Ventura, Lucas Arcanjo no gol, sistema defensivo com 2 zagueiros, o Kaká, recém-contratado aí do Corinthians, tomou a vaga de titular, faz aí a zaga com o Camutanga, o Nathan Mendes na lateral direita e na lateral esquerda o pendurado Ramon Ramos. No meio de campo um tripé, né? O Emanuel Martínez ao lado do Baralhas e à frente de zaga o Kaique Gonçalves fecham ali o sistema defensivo do Vitória. Na ponta esquerda o Mateuzinho com a 10, na ponta direita o Eric, que substituiu o Marinho, fez gol importante na última partida no Barradão, deve começar como titular, e na frente o Renato Kaiser, centralizado, nosso centroavante. Por falar em Renato Kaiser, após a partida contra o Grêmio, o presidente Fábio Mota falou que o Vitória está no mercado, está em busca aí de um centroavante para fazer sombra ao Renato Kaiser, ou melhor, eu diria que poderia trazer um com nível igual ou superior. Esse negócio de trazer sombra para não jogar, não adianta nada, né? Mas o Vitória está no mercado e o presidente Fábio Mota revelou que se não conseguisse agora trazer um centroavante, traria na próxima janela, que está aberta aí daqui para maio, final de maio, início de junho, ou a janela do Brasileirão, tá legal? Então tá aí, provável time do Vitória, né? O Vitória vai definir os 11 uma hora antes da partida, mas o que a gente tem visto do Leão durante, né, esses jogos não vai mudar muita coisa. O Jair Ventura já tem uma base, né, já modificou o sistema que começou com 3 zagueiros, já vem utilizando 2 zagueiros e as peças importantes, claro, que estão aí, né, no tabuleiro rubro-negro. Vamos falar também sobre a arbitragem, pessoal. A arbitragem é do Wagner do Nascimento Magalhães, ele que vai apitar a partida entre Mirassol, ou melhor, Vitória e Mirassol, pela sétima rodada do Brasileirão. Assistente 1, ou bandeirinha 1, como você queira, é a Fernanda Kruger. E assistente 2, o Carlos de Lima Melo. Quarto árbitro é o Paulo dos Prazeres Filho e o VAR, Heber Roberto Lopes. Tá aí o trio de arbitragem, também o VAR,
para a partida entre Vitória e Mirassol. Vamos de provável time para saber como deve vir também o Mirassol, 16º colocado. Mirassol que conseguiu ano passado uma vaga para jogar Libertadores e esse ano começou o campeonato de forma irregular. Provável time do Mirassol deve ir a campo assim: 22 o Walter, 32 Igor Formiga, 34 ex-Vitória, hein? João Vitor, número 3 é William Machado, meia dúzia Reinaldo, 25 Neto Moura, 5 Yuri Lara, 18 Gabriel Pires, 11 Negueba, que passou também por aqui, ou seja, dois jogadores que recentemente passaram pelo Vitória, João Vitor e o Negueba. O 77 é o Alisson e o 29, Tiquinho Soares, é o time aí provável do Mirassol para enfrentar o Vitória nesta noite, no início da noite, 18h30, no Barradão. Por falar em jogo no Barradão, a gente vai trazer também informações sobre a parcial de público, hein? Olha aí, a parcial de público. Vitória divulgou que mais de 20 mil, ou melhor, 20 mil check-ins, né, já estão confirmados para o confronto entre Vitória e Mirassol. Essa última atualização foi realizada ontem, no dia 21 de março. Então, bem provável que esse número aumente. Então tá aí 20 mil torcedores confirmados para essa partida da 7ª rodada. O Vitória que vencendo o Mirassol chega a 10 pontos, Vitória tem 7, chega a 10 e a gente vai ver daqui a pouquinho aí a tabela de classificação com base nos jogos que já rolaram ontem no sábado, complemento hoje da rodada no domingo e a gente vai ter uma noção como o Vitória pode terminar a 7ª rodada do Brasileirão. Vamos lá? Vamos trazer aqui a tabela de classificação, né? Eu acredito que já esteja aqui, vamos trazer aqui na sua tela para você estar verificando aí que esse jogo é um jogo de 6 pontos, é importante, o Vitória vencendo, precisa vencer, né, dentro de casa, tá aí a tabela e pode chegar a voos maiores aí na tabela. Vamos lá, 7ª rodada, né, para o Vitória, apesar de ser a 8ª, para o Vitória vai ser a 7ª, o Vitória tem um jogo a menos. Vamos lá, RB Bragantino 1, Botafogo 2, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, o São Paulo, que era líder, perdeu para o Palmeiras o clássico ontem à noite por 1-0. Esses são jogos do sábado. Jogos que começam no domingo. A rodada continua às 16 horas. Vasco recebe o Grêmio em São Januário. O Cruzeiro recebe no mesmo horário no Mineirão o Santos. E na Arena da Baixada o Atlético Paranaense recebe o Coritiba no Clássico. No Mangueirão às 16 horas o Remo recebe o Bahia. E às 18h30 o Internacional recebe a Chapecoense no Beira-Rio. No Barradão, jogo das 18h30 o Vitória recebe o Mirassol. Vitória 13º, Mirassol 16º. E na Neoquímica Arena, último jogo da rodada, último jogo deste domingo, 20h30, clássico, Corinthians recebe o Flamengo. Vamos para a tabela de classificação. Palmeiras agora é líder com 19, São Paulo caiu para a 2ª colocação com 16, mesma pontuação do Fluminense com 16. O Bahia aparece na 4ª posição com 14, o Flamengo é o 5º com 13 pontos, mesma pontuação do Coritiba, que vem em 6º colocado, o Grêmio é o 7º com 11 pontos e o Atlético Paranaense o 8º com 10. Corinthians é o 9º com 9 pontos, Vasco e Atlético Mineiro 8 pontos cada, e também o Bragantino 12º. Vitória 13º colocado com 7 pontos, mesma pontuação da Chapecoense que enfrenta o Internacional em Porto Alegre, hein? De olho nessa partida. O Botafogo é o 15º com 6 pontos, mesma pontuação do adversário do Vitória, o Mirassol, que tem 6 pontos em 6 jogos, e abrindo a zona de rebaixamento, 17º o Santos com 6 pontos, 18º o Internacional com 5, 19º o Cruzeiro com 3, mesma pontuação do Remo, 20º colocado com 3 pontos. Então tá aí tabela de classificação após o início da 8ª rodada, com jogos que já começaram no sábado. O Vitória é o 13º colocado com 7 pontos em 6 jogos, né? E o Mirassol 16º com 6 pontos em 6 jogos. O Vitória e Mirassol, né, tem jogos a menos, né? Cada um tem 6 jogos, vão fazer a 7ª partida hoje, mas já estamos na 8ª rodada. Portanto, tem um jogo a menos o Vitória, um jogo a menos o Mirassol. É um jogo de 6 pontos. Vitória vencendo, como eu falei, vai a 10 pontos. Pode chegar a depender aí da combinação dos resultados, se tudo der certo, a 8ª colocação. Mas, claro, é muito difícil, né? Uma combinação de resultados. Para acontecer, para o Vitória chegar na 8ª colocação,
O Atlético Paranaense não pode vencer o Coritiba. O Corinthians não pode vencer o Flamengo. O Vasco também, na pior das hipóteses, também não vence o Grêmio, empate. O Atlético Mineiro já jogou na rodada, perdeu. Então tá tranquilo. O RB Bragantino também já jogou na rodada, perdeu para o Botafogo, né? A Chapecoense também não pode vencer o Internacional. E daí o Vitória pode chegar até a 10ª colocação com 10 pontos e um jogo a menos ainda na rodada. Então, jogo fundamental, jogo chave no Barradão. Vencer dentro de casa é fundamental, é importante e conforme a gente trouxe aqui, a combinação aí desses resultados, com o Vitória vencendo no Barradão, o Vitória pode chegar à 10ª colocação na tabela de classificação ao final dessa rodada, tá legal? Comenta aí, pessoal, o seu placar, tá confiante? Você faz parte dos 20 mil que já fizeram o check-in para essa partida? Comenta aí o seu placar, fala aí se você vai estar no Barradão hoje, energia positiva para que o Leão possa novamente vencer. A gente lembra que ano passado o Vitória empatou no Maião no primeiro turno, 0-0, ou melhor, empatou no Maião em 1-1 e no jogo de volta do Brasileirão, Vitória venceu por 2-0. Então, dos 6 pontos que o Vitória disputou contra o Mirassol no ano passado, o Vitória venceu 4 pontos. Conquistou, né, 4 pontos, uma vitória e um empate na casa do Mirassol. Então é fazer o dever de casa hoje, vencer o Mirassol e o Vitória chegar aos 10 pontos e ainda com uma partida a menos, tá legal? Vou ficando por aqui, obrigado para você que esteve até aqui conosco. Se inscreva aí no nosso canal, ative aí as notificações, curta o vídeo, hypa, compartilha, se inscreva no nosso canal, tá legal? Forte abraço, pessoal, um bom jogo pro Vitória, 2-1 Vitória é o meu placar. Um abraço, até a próxima.